Oi pessoal, professor Marcos, aula 51. Eu sou professor da Secretaria de Esporte e Lazer de Ubatuba, trabalho na Prefeitura de Ubatuba, especificamente no setor da melhor idade. Eu estou também como técnico do time de vôlei adaptado masculino e também estou como delegado do idoso. Então, eu tenho aproveitado esse momento de pandemia das videoaulas, para falar sobre o Estatuto do Idoso. Já abordamos alguns capítulos importantes, estamos nos finalmente já, na parte de crimes, a gente vai falar dos crimes, mas a gente já falou da importância, tem falado, principalmente agora nessas últimas aulas, da importância do Ministério Público na ação desde a sua fundamentação, e todo o processo que ele tem que fazer essa parte concorrente com o próprio idoso, com a União, com o município. E como estamos já no final da parte da lei, do estatuto, a gente vai começar a falar um pouco de multa. Então, é importante saber que mesmo quando o juiz vai afixar uma detenção, tem um pré-determinado já tem um período recorrente já aquele crime, tá bom? É importante isso. Não se apeguem assim ao prazo, porque isso daí, dependendo do crime, ele é estipulado ali já, tá bom? Título 6 dos crimes, capítulo 1. Disposições gerais. Aplicam-se subsidiariamente no que couber as disposições da Lei de 7.347 de 24 de julho de 1985. O artigo 94, aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099 de 26 de setembro de 95 e subsidiariamente no que couber as disposições do Código Penal e do Código de Processo. O que quer dizer isso? Que vai ser uma parte, mas que a pena já está estipulada aqui, tá? Então, capítulo 2, dos crimes em espécie, artigo 95. Os crimes definidos nesta lei, não de ação penal pública incondicionada, não lhe fez aplicando os artigos 181 e 182 do Código Penal. A nossa criança aqui, ela fica assim com tudo, tá bom? Artigo 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso à operação bancária, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade. A gente já falou isso na parte de trabalho, que ninguém pode deixar de ser contratado porque tem mais de 60 anos, Envelhecer não é uma doença, sim um processo natural, onde a gente fala até que se não envelhecer vai morrer, A pessoa só tem esses dois caminhos aí, a gente tem que envelhecer também, faz parte do processo, tá? Então é muito importante isso, e além das outras prioridades que nós já falamos aqui, Tanto no banco, quanto na parte de saúde, quanto na parte de atendimento, na parte de emergência. E sempre lembrando de a pessoa mais idosa de 80 anos, A pena desses dois artigos, Os crimes definidos nesta lei, 6 meses a 1 ano em multa, tá? O inciso 1º, na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. O seu velho, Pode, Aí é de 6 meses a 1 ano, tá bom? O inciso 2º, a pena será aumentada de 1/3
ou seja, né, se for 6 meses, 2 meses a mais, se for um ano, uns 3 meses e pouquinho a mais, né, alguns dias. Se a vítima se encontrar sob os cuidados e responsabilidade do agente. Então, por exemplo, a pessoa ainda está sendo atendida por um funcionário público, né, e acontece, a responsabilidade dele aí está aumentada a 1/3, tá? Artigo 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem nenhuma causa, ou não pedir nesses casos o socorro de autoridade pública. Então, por exemplo, a pessoa viu, não prestou serviço, não chamou alguém, ela também pode ser penalizada, né? Essa pena é de detenção de 6 meses a 1 ano também, tá bom? E mais a multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, então se for de 1 ano aumenta a 6 meses, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada se resulta a morte. Então, por exemplo, a pessoa não socorreu, viu no estado ali que a pessoa está tendo algum problema e não socorre, pode ser aumentada em 3 vezes, tá bom? Então, né, seria de 3 anos, tá bom? Artigo 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidade de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandato. Lembra do direito ao alimento? Então, o idoso, quando ele tem direito ao alimento, se a família não prover, quem tem que prover é o poder público, né? Na falta de prover esse alimento, ou de abandonar, que nem nós demos o exemplo numa das primeiras aulas, ali entre entre a 5ª e a 10ª aula do Estatuto, eu falei para vocês, né, do depoimento de quando nós fomos tratar da pneumonia da Maria, que é uma pessoa que mora com a gente, que já é da família, né, que é uma idosa que a minha mãe, que é idosa, cuida. Minha mãe tem 71 e ela cuida. Tinha um rapaz que ele morava na universidade lá de Taubaté, morava há 30 anos, né? Então, assim, a família abandona mesmo até falei nesse dia aí para a enfermeira lá, que tem uma lei que penaliza a família, né? Ela falou que ia procurar saber, porque todo mês a moça ia lá para receber, né? Para o dia do pagamento, né? Então é complicado, tá? Infelizmente a gente tem, e aí triplica essa pena, né, vamos dizer assim, e a multa, né? Detenção de 6 meses a 3 anos e multa, tá bom? Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes, ou privando de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazer, ou sujeitando o trabalho excessivo ou inadequado. Então, por exemplo, além de estar a pena é de 2 meses a 1 ano e multa, mas além de estar abusando, né, por estar sendo cuidador daquele idoso, não fornecer o mínimo para ele poder ter o dia a dia dele ali com higiene, né, se alimentando corretamente, né? E muitas das vezes a gente sabe que acontece isso, né? O trabalho às vezes exige muito daquele idoso ainda, né? Então é bem complicado isso. Pena então de 2 meses a 1 ano, né? Como eu tinha dito. Primeiro inciso, né? Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, por exemplo, eu não quero deixar aquele idoso se alimentar, mas para isso eu amarro. Aí ele machuca o braço, ele vai ter a pena aumentada até 4 anos, né? E aí o inciso segundo, se resulta a morte, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos, né? Então, assim,
além de deixar amarrado ali e ter essa lesão corporal no idoso, né, e ele sobreviver, tem o caso dele não sobreviver, porque às vezes a pessoa quando faz isso não alimenta, né, deixa a pessoa suja, então o idoso acaba definhando e muitos vêm a morrer, né, vem antes da morte esse sofrimento, a pessoa é totalmente desumana, e aí a pena é de 12 anos, né, 4 a 12 anos. Tá, pessoal? A gente continua, né, a gente vai falar um pouco mais aí dos crimes e multa, né, na próxima aula. A gente está finalizando essa parte do estatuto das leis e tal, e depois a gente vai entrar com a consolidação, né, disso tudo. E é muito importante porque a gente tem que fazer valer para diminuir esses casos, como a gente citou agora de exemplo, né, de chegar até o idoso ele ter a morrer com a pessoa que está destinada a cuidar dele, né? Imagina se essa pessoa não vai envelhecer, ela vai morrer, né? Então, assim, além de estar matando de dosezinha esse idoso, é muito cruel, né? Assim, né? Não tem uma oportunidade de estar fazendo nada e até vocês me desculpem o desabafo, né? Mas não tem o direito ao envelhecimento. Então a gente tem que fazer valer essas leis para que isso melhore e mude, tá bom? Obrigado aí de novo, até a próxima e fiquem em casa.